Silva, que veio cooperar conosco aqui nesta noite. Ele veio aqui cooperar conosco, claro, é pastor, ministro da palavra e louvor. A igreja está feliz com a presença do céu de Deus, igreja. Nós dizer com alegria, então. Que bom que você veio. Aplauda o Senhor, Deus. Aproveitando essas palavras, vamos também ofertar ao Senhor, vamos ofertar a Ele com alegria, ofertar a Ele nossa oferta de amor e gratidão. Glória a Deus, aleluia. Estamos com crise de obreiros, né? No domingo faltou bastante, hoje também faltando bastante, mas daqui a pouco vai chegando aí, né? Outra pastora que está lá com obreira na porta. Glória a Deus, Deus venha nos ajudar, né? Deus venha avivar aí a sua obra em nome de Jesus, né? Vamos orar pela oferta agora, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta, ou você que já vai dizimar também, prepare aí em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos consagrando também a oferta, o dízimo, tudo aí para a tua obra e para teu louvor. Receba para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pastor David, vamos louvar ao Senhor, meu amado, glória a Deus. Depois pastor Márcio já entrando com a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com todos aqui nesse lugar. Amém. Quantos aqui vieram adorar a Deus? Amém. Jesus, olha aí. Deus é fiel na nossa vida, né? Glória a Deus. Queria que você meditasse nessa canção. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que Sua bondade, a Sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus: sou falho e imperfeito, e às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo obedecer. Disse a Ele com sinceridade: abra a mão de mim. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Em meio às tuas fragilidades, sentirás minhas grandezas. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Eu te amo, porque eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento, não posso perder. Vou perdoando teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, também perdoo tuas fraquezas. Sai da frente o inferno, essa noite eu vou usar você. Eu vou usar você, eu acredito, capacitar você. Eu vou te dar unção, eu vou te renovar, depois eu te encher.
verdadeiramente o Senhor te guardou, o Senhor tem te livrado. Em tempos que muitos já pararam, já desistiram, o Senhor tem guardado a tua vida. Eu já vou encerrar a canção e queria que você colocasse a mão no teu coração e sentisse o amor de Deus falando com você assim. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Se não fosse o teu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, era nem pra você estar aqui. Se não fosse minha mão pra te socorrer, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, era nem pra você estar aqui. Se não fosse minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Glória a Deus. É a mão de Deus que nos sustenta. É por essa mão que nós aqui estamos nessa noite. Graça e paz seja convosco, meus irmãos. Coisa linda. Isso é só um ensaio, viu? Tem muita coisa boa para nós. Louva a Deus pela vida desse servo de Deus, pastor David Silva, o qual já conhecemos já por uma longa data. Já tivemos inúmeras ocasiões juntos compartilhando das bênçãos de Deus, e sempre quando Deus prepara, Ele está conosco, e eu fiquei muito feliz quando Ele manifestou o desejo de estar conosco nesta quinta-feira,
E eu disse a ele: olha, eu confesso que fico um pouco triste, porque estamos limitados para te receber, porém, é só um preparo. Falei para ele: é só um preparo, porque eu creio que Deus vai abrir a porta, coisas grandes vão acontecer, você vai ter inúmeras oportunidades de estar com a gente. E David Silva é um amigo, é um servo de Deus, um profeta, e é um amigo, e é uma das pessoas que tem marcado o meu ministério. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma experiência extraordinária no início da pandemia. No início da pandemia, 2021, né? Quando começou a pandemia, que houve a restrição, o isolamento, que não podia ter culto, que não podia transitar, eu coloquei no meu coração de começar a iniciar a fazer lives. E eu fazia live na minha casa. E uma dessas lives eu convidei ele para estar comigo. Ele foi lá. E naquele dia, naquela live, foi tão impactante, repercutiu de uma maneira tão grande, que chegou na Espanha, na França e em muitos lugares da Europa. Vidas foram renovadas, muitos voltaram para Jesus. Foi algo impactante, né? E depois daquele dia, muita gente começou a cobrar, e foi coisa linda. Deus foi glorificado de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus pela vida desse servo de Deus. Ore pelo ministério dele, ore por ele, pelos seus filhos, para que Deus continue me dando saúde e vigor, e continue sempre com essa graça, essa ousadia. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao término desta série escatológica que tem por tema Apocalipse não é agora. Tendo em vista que durante todas estas quinta-feiras tivemos inúmeras surpresas da parte de Deus, que por meio de sua palavra nos impactou, nos renovou, nos vivificou e nos fortaleceu na força do seu poder. E ainda mais, nos preparou e tem nos preparado, tem nos capacitado a cada dia para estarmos sempre prontos para responder a qualquer um que nos pedir acerca da razão da nossa esperança. Esse é um dos propósitos dos quais Deus colocou em meu coração, para que nós estejamos preparados para dar a resposta certa diante deste atual cenário que a igreja enfrenta e que o mundo está vivenciando. Hoje, propriamente, nós vamos já falar do juízo final, o grande trono branco. Também vamos falar do novo céu e da nova terra, aonde já adentraremos ao estado eterno que está preparado para a igreja e a todos os santos em Cristo Jesus. Então, vamos acompanhar a leitura que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, e versículo 11 em diante. Após o grande desfecho da batalha de Gog e Magog e da inauguração do lago de fogo que arde com enxofre, sendo lançados Satanás, que havia sido preso por 1000 anos, e todos os que com ele se rebelaram. Vamos ver o início do juízo final, como se dará e o que está preparado para aqueles que ali estarão presentes. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim: então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
O mar entregou os mortos que nela havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nela havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Até aqui. Pois bem, João tem a visão do juízo final. E nesta visão que João tem, ele é minucioso em descrevê-la, mostrando que é apresentado um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele é aquele que hoje não exerce o papel de juiz, mas de salvador. Até porque as Escrituras nos mostram que está determinado um dia em que hoje o mediador entre Deus e os homens, isto é, Jesus Cristo, tornar-se-á o justo juiz. Se não vejamos o que disse o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17 e versículo 31. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja que Paulo está nos mostrando enfaticamente que o Salvador, que exerce o ofício de mediador entre Deus e os homens, tem um dia determinado pelo Eterno para tornar-se o justo juiz. O apóstolo Judas também descreve esse evento futuro. Judas 14, acompanhe, Epístola de Judas, versículo 14, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, compreendemos que o mediador, o Salvador, Jesus Cristo, que hoje está à direita de Deus, para interceder por todos aqueles que se achegam a Deus por meio dele, o escritor aos Hebreus nos mostra que neste presente tempo, este mediador, no capítulo 7, 25 de Hebreus, diz que pode também salvar perfeitamente os que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Mas esse mediador, este Salvador, tem um dia determinado e tornar-se-á juiz sobre todos os homens ímpios, sobre todos os que cometeram a impiedade. O que eu acho interessante, que o escritor também aos Hebreus, ele retrata que Jesus, hoje como mediador, ele está centrado num trono de graça. Num trono de graça. Olha o que diz em Hebreus 4,16: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hoje Jesus está sentado num trono de graça. Por isso que você tem plena confiança, ousadia, liberdade de chegar a Ele sem nenhum receio, porque Ele está assentado sobre um trono de graça. Graça fala de favor imerecido. Então, meu irmão, não hesite em chegar à presença dEle, porque o seu trono é de graça. Glória a Deus, glória a Deus. O trono de Jesus hoje é de graça. Porém,
Na visão de João agora, no juízo final, ele estará sentado não mais num trono de graça, e sim num grande trono branco. E aí, esse grande trono branco, o próprio Jesus, quando esteve aqui com seus discípulos, revelou-nos que é o trono da sua glória, o trono da sua glória, da sua santíssima, um trono de glória santíssimo. Olha o que ele diz em Mateus 25:31: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia! Isso ele está fazendo referência a este grande momento que se dará e que está registrado em Apocalipse 20, versículo 11: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Glória a Deus. Então veja que nesse momento, ao que Jesus estiver sentado sobre o trono branco, não será mais Salvador, não será mais mediador, será um justo juiz. E a Bíblia nos mostra que exercerá juízo nesse momento, naquele dia futuro. Os mortos ressuscitarão e se apresentarão na presença do juiz, não para serem julgados quanto à sua culpa ou inocência, mas a fim de receber a ratificação, uma sentença já pronunciada, ou seja, o veredito já está dado. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 18. João 3, 18: para aquele dia, os que ressuscitarem diante do grande trono branco, não será para serem absolvidos, mas sim condenados, porque o veredito já está dado. Olha o que diz em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36: todo aquele que crê no Filho tem a vida, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Nesse momento em que dar-se-á o juízo final, confirmará o que foi profetizado por Daniel no capítulo 12 e verso 2, que diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Nesse momento, muitos que ressuscitarão serão para a vergonha e para o desprezo eterno. Aí você pode me perguntar: pastor, quem serão os julgados? Quem serão os que estarão perante este grande trono branco? A Bíblia nos mostra isso, e no próprio texto que nós lemos em Apocalipse 20, nos mostra que os que serão julgados são os mortos, grandes e pequenos. Os mortos, grandes e pequenos. Este grupo corresponde a todos aqueles que morreram no pecado, quer estejam mortos espiritual, quer fisicamente. E quando fala grandes e pequenos, logo João está nos mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, que indistintamente da sua classe social ou racial estarão perante o grande trono branco. Não haverá favorecimento por sua condição social ou por sua raça, de forma alguma. Grandes e pequenos estarão lá. Mas a Bíblia nos mostra ainda um pouco que, por isso que esses mortos que se apresentarão, o próprio mar os entregarão diante do grande trono branco. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 20: o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o Hades, isto é, a habitação dos mortos. Hades aqui fala-se do estado intermediário dos mortos, como já enfatizamos. Aqueles que morrem sem Cristo estão reservados para o dia do juízo final. Esses apresentar-se-ão e o mar lhes darão. E a Bíblia diz que entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um,
segundo as suas obras. Veja que João é categórico em nos mostrar: serão julgados um por um. Lembra que eu disse quinta-feira passada a razão da longanimidade de Deus? Porque Deus é tardio em irar-se. Deus não tem pressa para se irar. Deus não tem pressa para julgar, porque Ele tem uma eternidade para julgar cada um segundo as suas obras. O juízo de Deus não dorme, o juízo de Deus não tarda. Mas a Bíblia vai nos mostrar ainda e vai nos dar uma lista de quem são esses julgados. Vamos ver a lista de quem estarão presentes? Apocalipse 22 e versículo 15 em diante já nos dá uma lista de quem são os que estarão perante este grande trono branco. Apocalipse 22, 15 diz: quem estará lá? Os cães. Os cães. Quem são os cães? São os abomináveis. Quem são os abomináveis? São os imundos moral e fisicamente. Os cães estarão perante o grande trono. Estes, para melhor esclarecer e você entender a que se refere os cães, os abomináveis, moral e fisicamente, são os que hoje são contra a natureza de Deus. São os que deturbam a natureza de Deus. Quem são esses, pastor? São esses que rejeitam ser humano. Sabia disso? Que há muitos que rejeitam ser humano e fazem-se e querem-se ser semelhante a répteis, a animais irracionais. Não é novidade que já existe hoje uma classe de chamados reptilianos. Não sei se você já viu isso. São homens que estão se transformando à semelhança de lagarto, de répteis. Nos Estados Unidos mesmo tem um homem que transfigurou-se plenamente, tatuou os olhos, cortou a língua em dois, a semelhança de uma língua de víbora ou de cobra, colocou chifres de silicone implantados na testa. O seu corpo inteiro, do pé à cabeça, é tatuado, caracterizando a semelhança de um homem chamado homem largado. É assim que ele é chamado, o homem largado. E ele não é o único, já existem vários assim, e que estão a cada dia mais ganhando notoriedade, popularidade. Tem sido para muitos já uma certa notoriedade e popularidade de se tornar semelhante a répteis. E segundo uma entrevista que eu vi desse homem largado, um do seu maior desafio agora, após fazer toda essa caracterização de mudança física para estar cada vez mais semelhante ao largato, o seu propósito, a sua intenção é tentar implantar uma cauda de largato. Implantar uma cauda. Veja como o homem tem sido abominável. Isso são os cães. Esses são aqueles que Paulo diz em Romanos capítulo 1 que mudam a natureza de Deus, são contra a natureza de Deus, tornando-se semelhante a répteis, quadrúpedes, animais irracionais. Estarão presentes diante do grande trono, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não para ser a semelhança de animais irracionais. Mas vamos adiante, que a lista é grande. A lista é grande. Quem são esses que estarão perante o grande trono branco? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e os mentirosos. Todo aquele que ama e pratica mentira vai estar perante o grande trono.
Paulo também nos dá uma lista de quem são esses que vão estar lá. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6 e verso 9 em diante. Olha aí, outra lista que tem até também a mesma grupo de pessoas mencionadas no Apocalipse capítulo 22 e 15, mas ele vai um pouco mais além. Ele nos diz assim: estarão presentes diante deste grande trono branco os injustos, aqueles que amam a injustiça, os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados e sodomitas. São os que amam e praticam a homossexualidade, porque, como também diz em Romanos capítulo 1, a homossexualidade é contra a natureza de Deus, é um erro, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honram mais a criatura do que o Criador. Porque o homem deixa o seu papel natural, inflamando-se homem com homem e mulher com mulher. Isso é contra a natureza de Deus. Deus abomina a homossexualidade. Deus ama o homossexual, mas abomina a prática da homossexualidade. Entenda bem, nós não devemos jamais odiá-los. Nós devemos amá-los, mas não conviver ou aceitar a sua prática pecaminosa. Isso é uma grande diferença. O mundo quer nos intitular e nos taxar de homofóbicos, mas nós não somos homofóbicos, porque nós somos servos de Deus que devemos transbordar o amor de Deus, e o amor de Deus está favorável a eles, desde que abandonem suas práticas pecaminosas e se convertam ao Senhor como único e verdadeiro Deus. Então, estes estarão perante o grande trono branco. A Bíblia é enfática. Quem mais vai estar lá? Os ladrões, os avarentos. Os avarentos aqui não é aquele que tem, é aquele que busca apenas por um bem-estar pessoal melhor, porque isso não é pecado. Você desejar ter um bem-estar melhor, lutar, se capacitar, se preparar para poder obter um poder aquisitivo melhor. Isso a Bíblia não condena. A Bíblia nunca condenou o dinheiro. Sabia disso? Não, meu irmão, dinheiro é bênção. Se você não gosta de dinheiro, manda para cá. Tá bom? Você aqui cabe bastante. Se você não gosta, dinheiro nunca foi maldição na vida de ninguém. Dinheiro, pelo contrário, dinheiro é bênção. A Bíblia mesmo diz que dinheiro, ela pode trazer solução para muitos problemas. Para muitos problemas. Sabia disso? Mas agora onde está o erro? É o amor ao dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá certo? Esses se tornam avarentos. Para esses, cai em laço do maligno e em várias tentações. E esses que se tornam avarentos, infelizmente, estarão perante o grande trono branco. Quem mais? Os bêbados, os maldizentes e os roubadores. Aí você pode dizer, mas pastor, roubadores não é mesmo que ladrão? Não. Roubadores aqui significa aqueles que se valem do evangelho como fonte de lucro. É os que se valem da piedade para obter de forma ilícita. São os que hoje tornaram-se mascates espirituais. São os que vendem a palavra de Deus. São os que estipulam valores exorbitantes para poder ter as suas preleções, suas pregações, suas notoriedades, vendendo o dom de Deus. Esses são roubadores. Esses vão prestar conta diante do grande trono. Vão prestar conta. Porque a Bíblia diz que é lícito sim que o obreiro viva o evangelho. É lícito sim que não devemos atar a boca do boi que debulha. É lícito sim que cada aquele que Deus levanta tenha um reconhecimento por aqueles que estão à sua volta, e esse reconhecimento é ajudando-lhe, dando-lhe suporte, dando-lhe recurso, valorizando. Mas agora usar o evangelho, usar a palavra de Deus como fonte de lucro,
isso é roubar, é defraudar. E esses vão ter que prestar contas diante do grande trono. São esses a lista dos que estarão diante do grande trono. Agora, o que nos chama a atenção aqui é que quando João tem essa visão e mostra os julgados que ali estarão, a Bíblia também fala que ele viu que houve a abertura de livros. Olha o que diz: e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Abriu-se os livros, está no plural. O que nós devemos aqui não é especular quais são esses livros, até porque o que nos deixa notório aqui é que, sim, no céu existem registros de todas as ações. Todas as ações estão registradas diante do Senhor. Referente aos livros para os santos, a Bíblia fala do livro da vida, fala do livro de um memorial. Malaquias diz que há um memorial perante o Senhor, de tudo aqueles que temem ao Senhor. Mas quando se refere a esses livros que serão abertos, a Bíblia não faz declaração, não mostra especificamente. Porém, o próprio Jesus diz que prestarão contas de tudo aquilo que se faz e que se fala. Logo dá-nos entender o porquê que Deus tem uma eternidade para julgar a cada um segundo as suas obras. Que não importa a quantidade de livros que serão abertos, a verdade é que tudo está registrado. Todas as ações dos ímpios estão plenamente registradas. Não vai passar nada. Nada. Tudo estará registrado. Tudo está registrado e tudo será notificado naquele dia. Então, fica aqui claro que quando o Senhor abrir esses livros, e Ele fala que vai julgar cada um segundo as suas obras, não quer dizer, no meu entendimento, na minha conjectura, não quer dizer que ele vai ficar recitando as ações de cada um. Não haverá necessidade disso. Como se tivesse a importância de Deus recitar ato por ato, ponto por ponto, de tudo aquilo que a pessoa fez desde o momento que passou a ter consciência do bem e do mal, do certo e errado, até o dia da sua morte. Não. O que me deixa a entender, isso não é o que a Bíblia diz, mas o que me deixa entender, que na medida que o livro se abre, perante aquele que estará sendo julgado, cada um, chamam na presença, abre o livro, automaticamente, eu quero crer, que passará sobre diante os olhos daquele que será julgado, como que uma imagem cinematográfica de todas as suas ações, que imediatamente o levará à consciência de sua condenação. Não haverá, eu creio, necessidade de Deus dizer assim: você vai ser condenado por isso que você fez. Não, isso limita até o próprio Deus. Deus não tem essa limitação de dizer: olha, eu estou te condenando. Não, é como que na medida que ele abre o livro, automaticamente a consciência humana vai trazer à tona, como numa imagem cinematográfica, tudo o que ele fez. Vai passar como um filme diante dos seus olhos, e nessa hora ele mesmo verá que não tem como escapar. Verá que não tem como escapar. Aí, a pergunta que talvez você já tenha na mente, e a pergunta que se vem é: pastor, e os que viveram sem lei, como serão julgados? Como serão julgados os que viveram sem lei? A Bíblia nos dá a resposta. Vamos ver? Romanos capítulo de número 2, e versículo de número 11. Romanos 2 e 11 em diante diz assim: para os que morreram sem lei, como eles serão julgados? E como escapar desse julgamento? A Bíblia nos dá essa resposta. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos
pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O que Paulo está nos mostrando aqui? Independente para o sem lei ou com lei, Deus dotou uma capacidade a todo ser humano, mesmo estando debaixo da natureza pecaminosa, a natureza adâmica. E qual é essa capacidade, pastor? Os estudiosos da Bíblia chamam de o dedo de Deus. Sabe o que é o dedo de Deus? Faz isso aqui, ó. Pega o dedo indicador, pega o dedo indicador. Agora faz isso aqui, ó. O que é isso aí? Sua consciência. É o dedo de Deus. Independente de conhecendo as verdades do Evangelho ou não, a consciência é o dedo de Deus em todos os homens viventes. É onde lhes dá a condição de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. A razão aí é porque nenhum se julgará por si mesmo livre de condenação. Ninguém vai se julgar justo diante de Deus. Ninguém. Porque as suas próprias consciências lhes mostrará que não são dignos. Não são dignos de se ver livre da perdição. Por isso que agora, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós que agora tivemos a iluminação pelo Evangelho da glória de Cristo, e que agora temos o Espírito de Deus, e somos agora, temos a mente de Cristo, precisamos manter a nossa consciência sã. Eis a razão e a importância de, mesmo conhecedores da verdade, para não corrermos o erro de sermos induzidos ao erro, o que precisamos viver dia após dia em Cristo Jesus com uma sã consciência. Uma sã consciência. O que é viver com uma sã consciência? Que agora você, salvo em Cristo Jesus, você não deixa de ser pecador. Você continua sendo pecador. E qual é a diferença daquele que está sem Jesus? É porque agora você é pecador, mas você tem a consciência de que você é um pecador regenerado. E por ser um pecador regenerado, você vai viver uma vida santificada, lavada pela purificação da água, que é a palavra. Por isso que a própria Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 19, diz: cheguemos-nos com ousadia ao trono, cheguemos com ousadia ao trono da graça, cheguemos com ousadia, porque é o Santo dos Santos, com o coração purificado da má consciência, com o coração purificado da má consciência, pela água limpa, que é a palavra de Deus. E como é que nós continuamos vivendo com uma sã consciência? Pedro nos ensina em primeira epístola que nós devemos cingir os lombos do nosso entendimento com a verdade. Cingir os lombos do entendimento com a verdade. Eis a importância. E aí, quando nós somos afligidos e atacados por essa natureza pecaminosa, pastor? Porque mesmo regenerado, mesmo santificado, eu não consigo ser isento de ataques de maus pensamentos. Eu não consigo ser isento de ações que às vezes me levam a entristecer o Espírito Santo, a entristecer a Deus. Como eu faço, pastor?
Aí, a orientação já recebemos do apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é lícito, não é conveniente que vivamos mais na prática do pecado. Todavia, se pecar, você tem um advogado. Você tem um advogado. Você tem um advogado. Esse advogado está à nossa disposição hoje. Enquanto isso, aproveite, porque nesse dia do juízo final, ele deixará de ser advogado e tornar-se-á justo juiz. Continuemos. Aquele que a tudo sujeitou, aqui nesse momento, vemos então que mesmo os que morreram sem lei serão julgados, que a Bíblia diz como isso ocorrerá, até porque essa consciência, os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, nós temos hoje uma lei escrita em nossos corações. Uma lei escrita em nossos corações. Falta-me tempo para você entender, porque eu sei que nessa hora também vem uma outra indagação, que puxa uma outra pergunta. Pastor, mas os que morreram antes de Jesus, como vão ser salvos? Como que eles vão ter essa salvação? Se é que vão ser salvos ou não? Os que morreram antes da vinda de Cristo, existem dois grupos. Quais são? Os que morreram na esperança e os que morreram sem essa esperança. Os que morreram na esperança são todos aqueles que viveram a semelhança dos patriarcas. Porque Abraão não viveu no tempo da graça, mas ele foi justificado pela fé. Aleluia. Então a fé já veio antes da própria graça. Então os que viveram pela fé, vivendo firmemente e unicamente para o único Deus vivo e verdadeiro, esses alcançarão a salvação pela esperança. O próprio salmista já declarava isso, pela esperança. Mas os que viveram contrário à lei de Deus e rejeitaram a própria existência de Deus, todos estes vão morrer sem a esperança, e a esses só resta uma condenação eterna. Só resta a condenação eterna. Até porque, escute, Deus sempre se fez manifesto aos homens. Deus sempre se fez conhecido aos homens, mesmo antes da vinda do seu Filho na terra. Como é que nós conhecemos a existência de Deus? E os homens sabem muito bem quando querem. A própria Bíblia diz em Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. A criação que é visível aos olhos humanos revela a existência de um ser inteligente e superior. Sabe quem era para mais ser crente do que nós que estamos aqui dentro dessa igreja? Os astronautas, os astrônomos, aqueles que estudam todo o universo. Esses eram para ser os mais crentes da face da terra, sabe disso? Porque, meu irmão, quando eles estudam a lei da ciência, a ciência não nega a existência de Deus. A ciência pura revela a existência de Deus. Aleluia. O que houve e sempre haverá é a distorção de uma ciência humanista, que se baseia numa evolução. Mas o criacionismo revela a existência de Deus. Aleluia. Revela a existência de Deus. Porque tudo que há, meu irmão, não foi criado por uma explosão. Tudo que é existente na terra hoje não foi por um Big Bang que aconteceu do nada e agora veio a existir e tudo está no seu devido lugar. Não, não, não. Isso é conversa de carochinha. Isso é mais difícil acreditar do que a própria revelação do Evangelho. Porque a revelação da palavra de Deus mostra que todas as coisas invisíveis são conhecidas para os que são visíveis. Mas o que aconteceu? Paulo diz em Romanos 1,18 que o homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seus raciocínios e em seus corações se tornaram fúteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, quando o homem, até os próprios cientistas, quando estudam o criacionismo e quando vê tudo que é existente na Terra, eles concluem que para esse mundo funcionar, tem que ter um ser superior inteligente. Tem que ter um ser superior inteligente. Quem conhece esse ser superior inteligente? Quem conhece? Meu irmão,
Você quer refutar a ciência? Não precisa usar a Bíblia, usa a ciência contra a ciência. A ciência contra a ciência refuta e mostra a existência de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso. Paulo mostrou isso lá em Atenas, no Areópago. Quando questionaram a ele, quem é esse que você está anunciando? Não, calma aí, esse que eu estou vos falando é Criador dos céus e da terra. Todas as coisas dele existem por ele, nele vivemos e nos movemos. Até o próprio dos seus filósofos disseram: somos criaturas suas. Olha aí, meu irmão. A ciência não nega a existência de Deus, ela revela o poderio do nosso Deus. Mas vamos seguindo aqui. Então vemos que Deus sempre se fez notório, Deus sempre se fez revelar e conhecido aos homens. A razão é que os homens o rejeitaram. Agora, nesse exato momento do julgamento do grande trono branco, acontecerá algo extraordinário aqui. Aquele que a tudo sujeitou, colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Escute, aquele que está sentado no trono é aquele que tudo sujeitou e que colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Aqui, nesse momento, é que vai se cumprir cabalmente a revelação dada ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2 e verso 5 em diante, que Jesus, esse que vai estar sentado no grande trono branco e que a tudo sujeitou, é aquele que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser o igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, tomando a forma-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! É nessa hora que os anjos caídos, os mortos, os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, os efeminados, os sodomitas, todos vão ter que se curvar perante o grande trono branco e vão ter que confessar e dizer: Jesus, tu és Deus, para a glória de Deus Pai. Não adianta, naquele dia, Hitler, Stalin, Maomé e todos que negaram a Deus e puderam ser inimigos de Deus, vão ter que se dobrar diante dele e vai dizer: Jesus, tu és Deus, para a glória de Deus Pai. Até mesmo o próprio Satanás, amarrado em cadeias, babando, vai ter que se ajoelhar perante o grande trono branco e vai ter que confessar e dizer: Jesus, tu és Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Os anjos caídos vão ter que estar diante dele. Olha o que diz a Bíblia em Judas, versículo 6. Judas 6. Olha o que diz. Epístola de Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas e em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Todos aqueles, a terça parte
que foram levadas com o dragão, a antiga serpente, Satanás, e que se rebelaram contra Deus, vão ter que se curvar diante do grande trono branco e dizer: Jesus, tu és Deus, para a glória de Deus Pai. Hoje, muitos declaram publicamente, porque o que se fazia há muitos anos em segredo, no oculto, hoje se faz explicitamente, fazem a luz do dia, fazem as claras, fazem as redes sociais para que todos vejam e declaram que Satanás é bom e que Jesus é maldito. Naquele dia vão ter que dobrar os seus joelhos e com a sua língua professar: Jesus, tu és Deus, para a glória de Deus Pai. Não haverá escapatória. Algo interessante vai acontecer na igreja. Mas pastor, e a igreja? A igreja não vai estar ali para ser condenada, porque a igreja já está livre da condenação. Pelo contrário, a igreja vai estar ali assentada em tronos para julgar juntamente com o justo juiz. A igreja estará adornada e com vara de ferro regerá as nações. Estaremos ali para acompanhar este evento, aonde se dará e será revelado o segredo dos corações. Mas continuemos, amados. Após este julgamento é que se inicia o estado eterno. O estado eterno, segundo o Apocalipse, é o novo céu e a nova terra. Lembra do reino milenar que eu citei semana passada, que falei que o milênio, o reinado de Cristo na terra, juntamente com a sua igreja, é apenas o alpendre da eternidade. Por quê? Porque agora é que sim, é que vai iniciar, após o grande julgamento do juízo final, é que vai iniciar o estado eterno. É aqui que virá o novo céu e a nova terra. Vamos ver? Acompanhe comigo o capítulo 21 de Apocalipse, e versículo 1. Glória a Deus. 21 e versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amados, é bom nós entendermos aqui que novo aqui, a palavra novo aqui, não se refere no grego a neos. Neos significa novo no sentido de tempo, recém-formado, isto é, criado. O termo no grego aqui não é neos, é kainos. Kainos significa novo em qualidade, renovado, melhorado, de melhor excelência. Não novo no tempo, mas novo na forma ou na qualidade. Glória a Deus. Então, quando João está se referindo aqui que haverá um novo céu e uma nova terra, não é o que alguns estudiosos dizem, que este mundo existente vai ser destruído, este céu vai ser destruído e haverá um novo céu, uma nova terra. Não, como que criado. Até porque eu mencionei aqui em uma de nossas séries que o céu e a terra que agora existem estão guardados para o fogo. O fogo vai exercer o processo de purificação. Ele não só exerce o processo de juízo, mas exerce o processo de purificação. A terra, durante o período da grande tribulação, até a manifestação, o retorno, a segunda vinda de Jesus, vai passar por esse processo de purificação. E na medida que agora entra o estado eterno, é que se completa esse processo, porque esse céu e essa terra já se passaram. O primeiro céu se passaram, agora é o novo, no sentido de renovar, melhor em qualidade e em forma, não criado do nada. Não que Deus não tenha a capacidade de trazer o ex nihilo. O que é o ex nihilo? Trazer a existência do nada. Deus tem o poder de fazer isso, porque Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele tudo pode. Eu só vou dar uma pausinha para animar o teu espírito aqui e dizer: por
que duvidas do Deus que tu tens? Olha aí, Você está duvidando que as coisas não vão melhorar, que as coisas não dão certo, quando você vê tudo fechado, se o Deus que tu serve pode trazer à existência as coisas que não são como se já fosse. Se você serve um Deus que traz a existência do nada, meu irmão, se não tem porta, Ele coloca uma porta. Se não tem caminho, Ele faz um caminho. Só quem crê nesse Deus, levante a mão e dá um prato de glória. Então, querido, veja bem. O termo aqui no original grego é kainos. Repita comigo, kainos. E não neos. Kainos é novo em forma e qualidade. Se você quiser marcar aí, pode guardar. É novo em forma e qualidade, que é kainos. E não neos, que significa recém-criado ou recém-formado. Por que eu entendo que essa linha de raciocínio de que a terra vai passar por esse processo de purificação para que haja esse estado eterno? Porque antes que nós chegamos a esse ponto, nós vamos ver aqui um detalhe interessante. As Escrituras mencionam 3 céus. Repita comigo, 3 céus. Aqui nós estamos vendo um novo céu. O terceiro céu, na Bíblia, foi chamado por Paulo de um paraíso. É o lugar para o qual Paulo foi levado à presença imediata de Deus. Lembra? Quando ele disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala de um homem que foi arrebatado, referindo-se a ele mesmo, e foi até ao paraíso, ao terceiro céu, a habitação de Deus, a morada de Deus. A Bíblia fala do segundo céu, que é o universo, ou céu astronômico. O que é isso? É o lugar do sol, da lua e das estrelas. Esse é o segundo céu. O primeiro céu é o céu que você consegue enxergar. É o céu atmosférico. É o ar que nos rodeia. Estes primeiros céus, na Bíblia, é chamado de regiões celestiais, aonde eu mencionei que é o lugar aonde atualmente Satanás está. Satanás não está na terra, como muita gente anda pregando por aí. Quem está aqui é os espíritos malignos, procurando corpos para possuir. Mas agora Satanás está onde? Está onde? Nas regiões celestiais. Lembra que diz em Efésios capítulo 2, verso 2, que ele é o espírito da potestade do ar? O espírito da potestade do ar. Lembra que diz no capítulo 6, verso 11, que ele habita nas regiões celestiais? Ele está lá, tentando de todas as formas para tentar impedir. Mas vai só tentar. Porque de um jeito ou de outro nós vamos chegar à presença do Eterno. Glória a Deus. Mas veja bem, esse primeiro céu atmosférico, chamado de regiões celestiais, é o ar que nos rodeia. Então vemos que a Bíblia nos mostra 3 céus. Correto? Quando fala aqui, já foram o primeiro céu e a primeira terra, refere-se ao quê? A existência que não haverá mais a necessidade do segundo e do primeiro céu. Ou seja, não haverá necessidade do céu atmosférico, da onde existe sol, luas, estrelas, até porque no estado eterno não haverá mais sol, porque o próprio Cristo será o sol da justiça. Não haverá mais lua, porque ele será a lâmpada que iluminará a todos. Não haverá mais de estrelas, porque agora todos nós seremos juntamente com ele, teremos a resplandecente estrela da manhã. Então, meu irmão, veja que não haverá mais a necessidade do primeiro e segundo céu. Isso mostra-nos o que? Aquilo que eu me referi na série passada. O céu e terra vão ser a mesma grei nesse tempo de estado eterno. Aí, o que é interessante, que aí vem o que João disse, que também houve uma nova terra. É um novo céu e uma nova terra. E aí que eu entro aqui no porquê que creio que este céu, nova terra, refere-se a uma terra renovada, que vai passar por essa transformação, pela purificação pelo fogo, e não propriamente uma criação de uma nova terra, porque há uma base bíblica para isso. E qual é, pastor? Vamos ver? Romanos capítulo de número 8, versículo 19. É o texto que eu tomo por base para crer.
porque senão ia em contradição com essa declaração de Paulo, que diz aqui, Romanos 8,19: a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação, isto é, não é uma outra criação, esta criação que foi contaminada, será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Então veja, meu irmão. Ei, sabe o que é? Olha aqui para mim, presta atenção. Sabe o que me deixa mais às vezes perplexo? Que me deixa perplexo. E por que eu sempre procuro enfatizar para vocês, desde quando eu comecei essa série escatológica, que quando a gente começa a aprofundar nessa doutrina, nessa temática, que é complexa, que é um pouco, às vezes, até um pouco que estranha para alguns, intrigante para muitos, mas quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê que é fascinante. Sabe por quê? Porque aqui eu vejo que, meu Deus, se a criação de Deus está com uma ardente expectativa, ansiando pela libertação, desejando a volta do Criador, desejando a restauração de tudo, por que eu, que sou a imagem e semelhança de Deus, não consigo ter este mesmo anseio? Olha aí. Já parou para pensar? A criação de Deus geme com dores de parto até agora, isto é, ela não vê a hora de ser livre do cativeiro e da corrupção. Por quê? Porque ela ficou sujeita não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, isto é, Adão, que desobedeceu, que pecou, e que a queda contaminou a toda a criação de Deus. Mas ela está desejando por essa libertação. E por que eu vou me tornar inerte? Por que eu vou me tornar tão indiferente a essa expectativa? Não, meu irmão, eu preciso ter essa ardente expectativa no coração. Você precisa ter essa ardente expectativa no coração. Porque a terra, o próprio profeta Isaías, no capítulo 24, verso 4, ele diz que a terra geme e pranteia. Olha aí. A criação de Deus não vê a hora de se ver livre da corrupção. Glória a Jesus. E a igreja não pode estar indiferente a isso. Verdade. Isaías 24:4 diz que a terra pranteia e se murcha, o mundo se enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Olha o que diz o versículo 5: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. A maldição consome a terra. O pecado trouxe maldição para a terra. E o último livro do Antigo Testamento termina dizendo que a terra está sob maldição. Mas o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, diz que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais maldição. Glória a Deus. Porque neste estado eterno não haverá mais maldição. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia: por isso a maldição consome a terra, e os habitantes nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então veja que o profeta Isaías já está mostrando que a própria criação de Deus não vê a hora de ser livre do cativeiro e da corrupção. Então, essa é a razão e a base que sustento e acredito que este é o kainós que vai acontecer no período do estado eterno. O novo céu, a nova terra, vai ser porque esses passarão por este processo. Todo este cenário que for o palco de sangue, de morte, de desgraças, de fracasso e de maldição, vão se tornar um lugar de prazer, de felicidade, de alegria e de santidade eterna, porque aquele que há de restaurá-la é poderoso para fazer todas as coisas. E a própria diz que novas se tornarão todas as coisas. Ele mesmo vai declarar, ele: faço nova todas as coisas, porque as primeiras coisas já passaram.
versículo 2. E aí nós vamos aqui encerrar e mostrar que esse estado eterno será maravilhoso e glorioso. Apocalipse 22, verso 2 diz: Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ei, olha só aqui para mim, segura um pouquinho. A nova Jerusalém que desce do céu não será a mesma do período do reino milenar. Lembra que eu disse? Jerusalém, onde Cristo vai reinar, vai se tornar o quê? A capital mundial do seu reinado. Mas no período do estado eterno não haverá mais essa Jerusalém, porque será passada. Será uma nova Jerusalém que desce do céu. Glória a Deus. Deus tem uma cidade santa no céu que vai descer na nova terra. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmão. Se não fosse assim, o não teria dito: vão preparar-vos lugar. Eita, já tem um lugar preparado, meu irmão. Deus não está preparando, já está preparado. Glória a Deus. A cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, virá nesta nova terra. E olha o que diz ainda mais: que desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, esta cidade que se refere-se à noiva, não refere-se à igreja? Simbolicamente pode até dizer que sim, mas também não, porque do mesmo modo que pode ser simbólico, ele é literal, porque é uma cidade terrena, mas é uma cidade que desce do céu para uma nova terra, então também será terrena. E olha o que diz ainda mais: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver de sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho.
momento, levante as mãos. Glorifica Deus. Vamos adorá-lo ainda um pouco mais. Adore, 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 adore. Aleluia. E falar de um lugar muito distante daqui, me falar de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, grande quando eu passar os portões celestiais, com os anjos, para sempre estarei, para sempre estarei bem juntinho, bem amado do meu Rei, cantando comigo. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, em adoração, em louvor, sempre, sempre, levante a tua mão nessa noite, levante assim, ó. Não é sonho, é realidade. Sua velocidade santa, mas vezes sendo preparada. Nem é sonho, é realidade. Sua velocidade santa, mas vezes sendo preparada. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Se eu quero ver a face do Senhor, o Rei dos Reis, sempre canto as meus olhos, a minha coroa, meu galardão, vou receber das mãos do meu Senhor, a minha coroa, meu galardão. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Tem dias que a angústia bate forte dentro do teu peito. Você tenta encontrar a solução e não vê jeito.
Agora senta pra me ouvir. Batalha e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que até chegou a dizer: não